que tem o papel da liderança. Você falou da média liderança, eu acho importantíssimo como disseminação, principalmente quando a cultura está bem desenhada e tá bem clara, né? Mas será que, e aí me conta um pouco do que você tem visto, que é um pouco da minha percepção, a gente vê talvez muita coisa romantizada, frases bonitas, grandes líderes falando, mas um gap enorme de comportamento, do impacto do papel na prática, na real desse líder, versus o discurso, né? E aí tem um livro que eu gosto muito, obviamente você conhece, né, Walking the Talk, da Caroline Taylor, né, que mostra da prática, né, assim, não adianta só ter o discurso, ter a prática. Você tem enxergado, qual que é a sua opinião sobre isso, em primeiro lugar? O que você tem enxergado aí do mercado da alta liderança, em primeiro lugar, né? Porque o líder médio ali, ele olha para o chefe dele e fala, mas ele não faz nada aqui, por que eu vou fazer? Né? Se o presidente, o diretor, o VP, o CEO não faz, para que eu vou fazer? Tá cobrando de mim? Não quero, entendeu? E aí a minha equipe também não vai fazer. Como que você vê esse caminho? O que você tem encontrado por aí nas suas andanças e conversas sobre esse gap? Nossa, você tocou num ponto que, assim, tá com tempo, porque esse tema rende. Olha o recorte. Olha só, a gente vai precisar marcar outro para falar só disso. Existe um gap gigantesco em relação a isso, porque eu quero complementar até a tua frase, né? Cultura não é coisa do RH. Gestão de pessoas não é coisa do RH, né? Então é muito curioso que, assim, gente, eu tenho clientes que eu atendo há muitos anos que às vezes me ligam e falam assim, Madu, você pode vir aqui dar esse feedback? Madu, você faz trabalho de demissão de pessoas? Eu falo, gente, eu adoraria esse dinheiro fácil, eu iria ir rapidinho demitir as pessoas. Mas qual é o contexto? As pessoas não trabalham comigo e elas não trabalham diretamente com o RH ali. Então, o RH, eu costumo falar que ele é um instrumentalizador dos pilares de gestão, né? De cultura, de gestão, de feedback e tudo mais. Então, vai instrumentalizar, vai guiar, vai apoiar, né? Vai tocar as ações como você colocou. Agora, a gestão de pessoas, gente, o dia a dia é com o líder de cada área. E aí, gente, se você falar assim, qual que é o gap, né, da gestão e do preparo? Gigantesco. Assim, gigantesco. A gente vê executivos em cargos muito altos, em cargos altamente estratégicos, e que não replicam, muitas vezes, o modelo de gestão alinhado à própria cultura. Tanto eu sempre falo isso quando eu vou falar sobre gestão e tudo mais, como agora vestindo meu chapéu de headhunter, o que eu costumo falar é que, geralmente, posições de substituição, tá, gente? Então, por exemplo, executivos que vão ser desligados e que a gente vai repor a posição, alguma coisa assim, dificilmente esse executivo, ele é desligado porque ele não está performando tecnicamente. Geralmente é porque ele tem um gap de gestão de relacionamento e falta de alinhamento cultural, né? E aí, eu concordo muito com o que você trouxe, Márcio, que, assim, a cultura vira um negócio romântico, assim como o propósito é uma pena, virou um negócio romantizado, etc. E muito ligado ao próprio RH, né? Ao RH que abraça a árvore, etc. e tal. Tudo por quê? Porque, na minha opinião, é muito difícil fazer gestão de pessoas, é muito difícil você garantir que os processos estão sendo bem construídos, que os processos estão sendo seguidos, que os valores culturais estão sendo passados, ainda mais se a gente pensar numa nova geração que está entrando no mercado e que exige também dos líderes um outro tipo de posicionamento. E aí, você quer a minha resposta bem objetiva? Tem gente que tem preguiça de fazer gestão de pessoas, porque tem que se reinventar, tem que se preparar para ter conversa, tem que deixar aquele e-mail, aquele projeto muitas vezes ali, né, não de lado, mas precisa deixar um pouco o trabalho técnico, o trabalho do dia a dia ali, que tem um resultado mais tangível, para fazer gestão de pessoas, que é algo que é intangível, ou seja, o resultado ele vem no curto, no longo prazo, né? Então, por que eu até estava contando para eles aqui, para vocês, né, no final, no começo da nossa conversa, antes de gravar, que a gente tem um programa de liderança que tem sido o nosso carro-chefe. Por que tem sido o carro-chefe? Porque as pessoas têm entendido que para ter uma gestão eficiente, não dá para ter frases bonitas, você precisa de trabalho duro. E gestão é trabalho, né, gente? Quando você vira líder de uma empresa, quando você vira líder de um negócio, você quase que muda a sua carreira ali, né? Você não está mais fazendo o que te levou até ali, você vai precisar de um outro contexto, um outro escopo.
E aí, por que eu estou dando todo esse contexto? Quando a gente pega a alta liderança, Márcio, que muitas vezes já atingiu um certo grau de cargo, até de remuneração, etc., essas pessoas têm um mindset um pouco mais inflexível para se adequar muitas vezes a mudanças culturais que o mercado de trabalho vem pedindo. E aí eles não seguem e não são exemplos para a média liderança, que acaba gargalando muito em passar isso para baixo. E só para finalizar, tem alguns estudos muito legais, principalmente nos Estados Unidos, né? A McKinsey tem alguns artigos muito legais e algumas pesquisas que eles fazem sobre a importância da média gerência, né? E o quanto é importante investir na média gerência para melhor performance das empresas e para manutenção da cultura organizacional. E eles falam que um dos principais gargalos é esse que você trouxe, né? A gente precisa ter essa média liderança muito alinhada, mas o exemplo que está acima não necessariamente é o exemplo que é o ideal para a empresa. Então, os conselhos de administração e tudo mais, eles também precisam repensar em quem está lá no topo para garantir sustentabilidade do negócio, senão a gente fica tentando dar treinamento para uma média liderança, né, que está ali gargalando, e a gente acaba não tendo o retorno sobre o investimento de uma forma realmente efetiva por conta do topo. Então, essa é a realidade do mercado em relação a isso.